O que vai estar é a do Orósio. A do Orósio vai estar diretamente dito lá. Aí você vai examinar a do Orósio agora. Isso. Mas antes de examinar o do Orósio, eu vou falar, colocar o contexto histórico do porquê que o Paulo Orósio chamou Jesus de cidadão romano. Deixa eu só checar se é essa ordem mesmo que eu fiz aqui. Isso. Pronto, vou compartilhar aqui a live. Pronto. Aqui tem a terceira parte, né? Que é o Édito de Caracalla. Ele também é conhecido como Constitutio Antoniniana. Foi otorgado em 212 d.C. pelo imperador Marcos Aurelius Antoninos, que é conhecido como um Caracalla. E aqui a gente tem um fragmento, né, do Édito. Aí o Dr. Alex Inri, da Universidade de Edimburgo, propôs um texto completo, porque a gente só tem os fragmentos, propôs um texto completo para o Édito de Caracalla, baseado em citações dos textos antigos e do fragmento arqueológico preservado. Aí aqui tem toda a reconstrução e a tradução proposta pelo PhD, né? De clássicos, de história clássica. A tradução que ele propõe é: eu, portanto, concedo a todos no mundo romano a cidadania romana, preservando a lei costumeira sem privilégios adicionais. É necessário que as massas não apenas compartilhem de nosso fardo, mas também sejam incluídas na vitória. Este decreto espalhará a magnificência do povo romano, pois agora acontece que a mesma grandeza ocorreu para todos, pela honra em que os romanos têm sido preeminentes desde tempos imemoriais, sem que ninguém de qualquer país do mundo fique sem pátria ou sem honra. Isso em 212 depois de Cristo. A parte mais importante do decreto é essa aqui: concedo a todos no mundo romano a cidadania romana. Desde 212 depois de Cristo, para todas as pessoas que vivem no Império Romano, todas as outras pessoas que estão ali com eles são cidadãos, tirando os escravos, óbvio. Fora isso, todas as pessoas eram consideradas cidadãos romanos. Segundo o Édito de Caracalla, Jesus Cristo seria cidadão romano, porque ele é uma pessoa comum no Império Romano. É como hoje no Brasil, que todos nós, né, nascemos, quando assumimos personalidade jurídica, nós somos cidadãos brasileiros. Não tem uma distinção entre quem é cidadão e quem não é aqui no Brasil. Todos nós somos cidadãos brasileiros. Então, imagine que há 150 anos atrás tinha escravidão no Brasil, hoje todo mundo é cidadão, e as pessoas, quando você pensa em cidadão no Brasil, você não pensa em uma classe separada, uma coisa de 150 anos. Quando a gente vai falar de Paulo Orósio, que é o que eu vou botar mais para frente, a gente está falando de uma pessoa que viveu 205 anos depois do Édito de Caracalla. Para ele, todo mundo que vivia no Império Romano era cidadão romano. Vamos ver aqui. Na perspectiva de uma pessoa livre do Império Romano, todas as pessoas eram kiwis, que eram os cidadãos. O cidadão romano se tornou sinônimo de pessoa que vive no Império Romano, já que todos são, tirando os escravos. Né? O jurista romano Ulpiano, né, que escreveu a Digesta, que é a maior compilação de toda a lei romana, ele descreve a lei assim: todas as pessoas em todo o mundo romano foram feitas cidadãs romanas por um édito imperador Antonino Caracalla. Digesta, livro 1, capítulo 5, artigo 17. Que está aqui a fonte. Então, quando a gente chega aqui na parte quarta, a gente vê que todo o argumento da Multiversal Flaviana ela é baseado, primariamente, em um anacronismo do Paulo Orósio, que viveu em um tempo, no Império Romano, em que todo mundo era cidadão romano. Aí, a partir do minuto 8h45 do vídeo, eles tratam da única fonte que afirmou que Jesus Cristo foi cidadão romano, Paulo Orósio. Eu vou rodar o vídeo aqui, rapidinho, para a gente não ser injusto com o que eles falarem lá. Deixa eu pegar aqui. Aqui. 8h45.
refutando usando história. Paulo Orósio, que é o primeiro da lista negra aí do pessoal, diz o seguinte: naqueles dias, então, Cristo nasceu e seu nome foi incluído na lista do censo romano, imediatamente após seu nascimento. Esse é o primeiro e mais famoso reconhecimento que designou César, ante tudo, os homens romanos senhores do mundo. Pois na lista do censo de todos os homens foram incluídos individualmente, e nela o próprio Criador, ou seja, Jesus. De todos os homens, o que ele queria, Francis? Desejava ser encontrado escrito como homem entre os homens. Ele escolheu pertencer quando veio, garantindo assim que ele quem, Francis? Jesus, tinha o direito de ser chamado o quê, Francis? Cidadão romano, de acordo com a declaração feita na lista do censo romano. Orósio, Christian, eu sei que esse cara está no século 4, 5, pessoal, sim, mas ele não está assim inventando, ele não está pirando, ele não está assim cheirando nada. Por que ele está dizendo isso aqui, galera, que Jesus quer ser um cidadão romano? Porque é Lucas que quis isso. E ele está seguindo, ele leu Lucas, olha, putz, Lucas colocou Jesus no censo, ele virou fez a exegese do texto, só isso. Exato. Orósio fez aqui, olha, e o que eu trouxe para vocês, Juliano, era anticristão. Ele estava falando a mesma coisa. Ele não é cristão. Pronto, né? Juliano não está falando a mesma coisa. E Paulo Orósio, ele diz, Paulo Orósio não tirou da cabeça dele, ele fez uma exegese do texto. Não, Paulo Orósio... Ele fez exegese de Lucas. Entendeu o texto baseado no que era um cidadão romano na época dele. Ele cometeu um anacronismo. E isso pode ser comprovado dentro do texto. Eu vou mostrar para vocês. Dentro do texto fica claro de que Paulo Orósio estava cometendo um anacronismo. Vou mostrar aqui, ó. Compartilhei. Só fazer a introdução aqui do Paulo Orósio. Paulo Orósio foi um padre católico nascido em Bracara Augusta, na província da Espanha, Galícia, que é a atual Braga, em Portugal. Ele nasceu em 375 d.C. e faleceu em 420. Historiaram a diversos paganos, que é o livro dele, narra a conquista dos povos ibéricos bárbaros, dos povos bárbaros da Península Ibérica, tratando de assuntos, então, até o ano 417 d.C., no livro 7º. Aí o anacronismo de Paulo Orósio. Paulo Orósio escreveu seus livros cerca de 205 anos após o Edito de Caracalla. E como eu falei, a gente tem cidadania universal há menos de 150 anos e a gente fala cidadão, fulano é cidadão, ou cidadão, para todo mundo, não tem uma distinção. Imagine para uma pessoa que tinha muito menos acesso a dados históricos que a gente e vivia, né, numa época também que todo mundo era cidadão romano. É natural, na perspectiva de que um romano, em 417 d.C., que todas as pessoas que vivem no Império Romano sejam cidadãos romanos. Já tinham 205 anos de Edito de Caracalla. Não há explícito nem implícito no texto da história contra os pagãos que Paulo Orósio creu que Jesus Cristo era um cidadão romano nos moldes que ocorriam no século I. Novamente, Paulo Orósio não tem nada no texto que indique que ele acreditava que Jesus era um cidadão romano nos moldes do século I. Tem implícito no texto dele que ele acreditava que Jesus era cidadão romano nos moldes do Edito de Caracalla, que é o que eu vou mostrar agora. Aí, ó. Há implícito textualmente que Paulo Orósio cometeu anacronismo. No livro 6, capítulo 22, versículo 6, ele fala: César, a quem Deus havia predestinado para esse grande mistério, pela primeira vez ordenou um censo de cada província e que todos os homens fossem inscritos. Isso aqui é importante. O próprio Paulo Orósio está dizendo que, nesse censo, o decreto de César, de Augusto César, era que todos os homens fossem inscritos. No versículo 7, ele diz, novamente, César, o primeiro entre todos os homens e senhor dos romanos do mundo, pois na lista do censo, todos os homens foram inscritos individualmente. É isso que presta atenção. Ele está dizendo que todos os homens, na época lá de Jesus, foram inscritos individualmente no censo. Que é coisa que a Multiversal Flaviana não concorda, né? Porque, como eu mostrei, eles acreditam que o censo era só para cidadão romano ser inscrito. Mas olha o que o Paulo Orósio está falando. Vamos ver se eles concordam com o Paulo Orósio nessa questão.
No verso 8, ele diz: Ele, Jesus Cristo, optou por pertencer quando veio, tornando-se assim certo que ele tinha o direito de ser chamado de cidadão romano, de acordo com a declaração feita no registro do censo romano. Para Paulo Orósio, a cidadania de Jesus Cristo advém somente do registro do censo, assim como todos os outros homens do império também foram registrados. Aí agora eu me pergunto, se o argumento do Paulo Orósio era que Jesus Cristo era cidadão romano porque ele foi registrado no censo, o Paulo Orósio diz no texto que todos os homens foram registrados no censo. Se as duas coisas são verdadeiras, então todos os homens são cidadãos romanos também. E isso faz sentido com a ideia de que se tinha de cidadania romana na época dele. Porque ele viveu ali, ó, isso evidencia o caráter universal da cidadania romana, que uma pessoa 205 anos após o Édito de Caracalla teria em mente. Depois de 205 anos de que todo mundo nascido em Roma era cidadão romano, você falar, primeiro, que todo mundo foi registrado no censo e que Jesus ele é cidadão romano porque foi registrado no censo, conclusão, todo mundo é cidadão romano. O Paulo Orósio simplesmente cometeu um anacronismo, só isso. Não tem conspiração flaviana, Jesus ele tinha cidadania, ele era diferente dos outros, ele era rico e tal. Não, Paulo Orósio cometeu um anacronismo, que na época dele todo mundo era cidadão romano, ele entendeu que Jesus, que na época de Jesus também todo mundo seria cidadão romano, e só. Não tem nenhum mistério além disso, só foi um anacronismo, e a multiverso flaviana, o Francis Farago e o Christian, infelizmente, corroboraram com o anacronismo sem fazer um estudo mais aprofundado das circunstâncias, né? E a conclusão, o único autor que afirma que Jesus Cristo era cidadão romano foi Paulo Orósio. Paulo Orósio comete anacronismo com o conceito de cidadania romana de sua época, que era a cidadania romana universal. O autor do Evangelho de Lucas não tenta colocar Jesus Cristo como um cidadão romano de status legal sui iuris. Francis Farago, da Multiversa Flaviana, comete anacronismos e imprecisões históricas que não estão presentes no Evangelho. Esse é o mais incrível. O autor de Lucas, ele comete menos imprecisão histórica do que o Francis na tese dele. Sendo que o cara, eles têm internet, tem livro, tem vários estudos. Por quê? Porque eles querem passar uma ideia, e aí eles fazem uma conclusão apressada, né? Quando eles veem, não, aqui, ó, ele disse que era cidadão romano, e não analisa as circunstâncias que isso foi afirmado. Aí, a conclusão final é que Jesus Cristo, narrado por Lucas, não era cidadão romano. Aí eu finalizo aqui com a oração, Domine Iesu Christe, Filii Dei, Miserere Mei. E termino minha apresentação. Queria complementar só uma coisa aqui sobre o Paulo Orósio, só para contextualizar. Esse livro do Paulo Orósio, né, o objetivo do livro, na História contra os Pagãos, né, era expor a decadência de Roma. Tá? Roma, em 410, está ali, bem junto do texto que ele está escrevendo, houve o saque de Roma por Alarico I. Então, Orósio está querendo mostrar que isso que aconteceu em Roma não tem nada a ver com o cristianismo. Então, ele parte de um princípio, ele desenvolve um conceito de história que, para ele, existem 4 impérios universais, né? O primeiro desses impérios seria a Babilônia, o segundo, a Roma pagã, o terceiro, Macedônia, o quarto, Cartago, e o quinto seria a Roma cristã, como herança de todos eles. Eu tenho aqui um texto aqui do Greg Wolf, que ele vai falar um pouco sobre o Orósio. Ele vai dizer o seguinte, sobre dessa relação, porque o Francis jogou isso, né, que os autores cristãos ora são a favor, ora são contra Roma. Né? Orósio é claramente a favor. Aqui vão ver o texto do Greg Wolf. Ele vai falar o seguinte, mas a discussão, evidentemente, acaba girando em torno de religião. Mesmo os cristãos, no entanto, não estavam de acordo com relação ao passado.
Mais de um século antes de Constantino, Melito, bispo de Sardes, havia sugerido que o nascimento de Cristo, na origem do Império Romano, mostrava que o mundo romano era uma criação providencial, uma criação de Deus. Cautelosamente, Orósio sugeriu algo parecido com isso. Mas isso nos parece um desvio da posição de seu mestre, Agostinho, Santo Agostinho, segundo o qual os colapsos da cidade terrestre tinham pouca relevância para os cidadãos da cidade celeste. Nem todos os futuros cristãos teriam Roma neles, assim como nem todos os cristãos do passado a tiveram. Então ele fala que o Orósio consegue ser mais pró-Roma que o próprio Agostinho, tá? Então ele tenta passar essa imagem de uma Roma cristã, por isso que ele ressalta essa questão do Jesus ter cidadania romana. Agora, um outro ponto que foi colocado numa dessas discussões ali é que falou assim, mas como é que pode ser Jesus gostaria de ser colocado entre os cidadãos romanos, né? E Jesus era um bebê, como é que um bebê poderia ter colocado isso? Foi colocado um argumento nesse sentido. Mas na passagem do Paulo Orósio, ele fala o seguinte, ele fala que era desejo do próprio Criador que Jesus fosse inscrito como um homem entre os homens. Então, eu entendo que o próprio Criador está se referindo ao Deus Pai, ou seja, o Deus Pai, ele planejou a coisa para que Jesus nascesse ali naquele momento. Você que vê que ele está nascendo no momento da Pax Romana. Esse momento favoreceu enormemente a evangelização da igreja. Mesmo ali na época da Judéia, se você for observar, o período que Jesus nasce, ali nos anos 30, né, onde ele tem o ministério, né, nos anos 30, esse período é o período que tem mais assim, uma espécie de trégua ali na Judéia. Teve ali um grande massacre na era de Herodes, e depois teve um grande massacre ali nos anos 66 a 70. Nesse intervalo aí, é um intervalo até relativamente pacífico. O procurador Pôncio Pilatos, ele governou por 10 anos, que era uma coisa considerada até rara ali para aquela região governar tanto tempo. Então, na medida do possível, Jesus fez o seu ministério na parte mais... Imagina Jesus fazer ministério no meio da Guerra de 70. Pô, não ia dar certo. Não ia ter como. Então, ele assim, é nesse sentido que esses autores colocam ali que foi providencial, né? Jesus apareceu ali no momento certo e essa Pax Romana que se estendeu aí por mais algum tempo, ela favoreceu a evangelização, né? Os autores da patrística falam isso. Então, é nesse sentido que o Orósio ele está defendendo uma Roma cristã, né? Então, ele está chamando a atenção para a cidadania aí de Roma, cometendo esse anacronismo aí, como você bem observou aí.